Fala Vascão! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. E vamos que vamos, rapaziada, para mais um vídeo trazendo muitas novidades. Falaremos aí sobre Levenciano, ele voltou a aparecer mais uma vez detonando aí essa atual gestão de Jorge Salgado. Realmente, né, uma gestão que em pouco tempo de trabalho já demonstrou muita ineficiência. E o Levenciano chegou mais uma vez e detonou, ele está voltando aí a aparecer. Falaremos também sobre uma polêmica envolvendo Júlio Brandt e Thales Magno aí. Realmente Júlio Brandt detonou o Thales Magno, algo que nesse momento é muito complicado aí para o ambiente que o nosso time se encontra, e falaremos também sobre aí planos futuros do nosso Gigante da Colina. Mas torcedor, se você quer ficar por dentro de todas as notícias do meu, do seu e do nosso clube do coração, fiquem ligados aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo. Mas antes, rapidinho, eu vou pedir para você, torcedor vascaíno que está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito do canal, para se inscrever aqui embaixo e ativar o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar, eles possam chegar até você. Além disso, também vou pedir para você deixar o seu like, pois quando você deixa o seu like, o YouTube recomenda esse vídeo para outros torcedores vascaínos. E como eu sempre falo aqui no canal, Vascaína ajuda Vascaína, eu tenho certeza que você vai me dar essa moral. Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama. E antes de falar sobre Levenciano, e antes também de falar sobre Júlio Brandt, uma polêmica ridícula que ele se envolveu, falaremos sobre Alexandre Pássaro. Alexandre Pássaro, né, o atual diretor executivo de futebol do Vasco da Gama, ele que praticamente manda e desmanda no futebol do Vasco. Realmente foi um achado no mercado, ele que veio do São Paulo, um garoto novo, formado ali em Direito, para quem não sabe, que tem sim, apesar de ter sido trazido para uma gestão que eu não concordo de estar no comando do Vasco, né? Ele veio aí através de Campelo e do Jorge Salgado, mas é inegável que é um jovem novo que tem sim muito conhecimento e muita habilidade ali com relação a gerir um clube, tanto que ele foi fundamental e praticamente ele foi o principal, e se não fosse por ele, o Martim Benítez não teria renovado e não teria aí tido o seu contrato por empréstimo prolongado no Vasco da Gama. E tivemos notícias aí que essa atual gestão do Vasco, por conta aí de repente uma queda para a Série B do Campeonato Brasileiro, já planeja em retirar o Alexandre Pássaro do cargo, em tirar ele do Vasco da Gama, por conta aí de um alto salário e por conta de ser realmente um grande diretor executivo. Estar num clube na segunda divisão seria ali um peso para o Vasco da Gama. E aí, é claro, vou deixar a minha mensagem de condenação, porque é um rapaz novo, um jovem talento, que pode sim surpreender muito o torcedor, realmente, né, de certa forma, ajudando muito o futebol do Vasco, que caso essa gestão permaneça vai ser muito prejudicado. O Alexandre Pássaro vai ser, de certa forma, um desafogo para essa gestão atual, e eles ainda com esse pensamento de tirar o Alexandre Pássaro do futebol, acredito que vai ser um dos maiores desastres aí, um dos maiores passos errados feitos por essa atual gestão do Vasco da Gama. Mas deixa aí também no seu comentário o que você acha aí de Alexandre Pássaro, se você acha que ele tem que sair, se ele tem que ficar. Deixa aí a sua opinião de torcedor. Mas agora vamos falar sobre Júlio Brandt. Júlio Brandt, né? Acredito que todos já conhecem nessa altura do campeonato quem é Júlio Brandt. Júlio Brandt ali, o atual vice-presidente não, mas a pessoa que ficou em segundo lugar nas eleições do Vasco, né, de forma totalmente, né, vergonhosa, na minha opinião. Acredito que todos já sabem da minha opinião do que se trata, né, da eleição do dia 14. Realmente um desastre aquelas eleições, onde só concorreram 2 e o Júlio Brandt perdeu e ficou em segundo colocado, e por conta disso tem direito aí a 30 conselheiros no Conselho Deliberativo. E ele ontem, né, é claro, tem muita influência dentro do Vasco, de certa forma. Ele ontem fez aí uma crítica ao Thales Magno. O Thales Magno ontem rolou um vídeo dele, acredito que muitos torcedores vascaínos já tiveram acesso a esse vídeo. Se vocês não tiveram, tá passando, vai passar aí rapidinho para vocês, só terem conhecimento, né, do que eu tô falando nesse momento. Então passa o vídeo aí para vocês verem o que aconteceu no dia de ontem. Contando contigo para não operar o coração, cara. Vai ser, valeu.
E foi exatamente isso, Thales Magno estava passando na rua, realmente com uma moto, com uma bicicleta, não sei muito bem o que era, e um torcedor chamou a atenção dele, falando ali que não queria morrer de coração, e é claro, meio que jogando a responsabilidade para que o garoto volte a jogar bola, e o Júlio Brandt condenou totalmente essa ação. Ele disse o seguinte no seu comentário: ganhou o que no profissional para ter essa marra? Espelhe-se nos maiores craques da história do Vasco. Depois de ganhar tudo, pode tirar onda. Ou seja, o Júlio Brandt, né, agora, depois de tudo que aconteceu, que aí tomar a figura, a personificação de um polêmico diretor do Vasco da Gama, algo que acredito que nós todos, torcedores vascaínos, sabemos que ele não é, né? Ainda mais depois disso tudo que aconteceu, e acredito que de maneira errada, criticando aí um jogador dias antes de uma das partidas mais importantes da história do nosso clube. É claro, eu acredito que já demonstrei várias vezes a minha indignação, a minha vontade contra o Júlio Brandt, mas essa atitude realmente, na minha opinião, foi muito errada, porque o Thales não estava fazendo nada, não estava falando nada demais, e pegaram ele realmente de bobo, pelo menos o Júlio Brandt, dessa vez aí para criticar o garoto. Mas como eu sempre falo também, deixe aí nos comentários a sua opinião com relação ao que aconteceu, e é claro, Vasco muito nervoso, Vasco muito preparado, ao mesmo tempo também nervoso, mas focado para essa partida de domingo. E o elenco, o Luxemburgo principalmente, junto com a sua comissão técnica, conta com o Thales Magno para esse jogo. Muito provavelmente o garoto inicia a partida como titular, e também, né, com outros jogadores, como eu já falei, já trouxe essas informações no vídeo aqui em cima. Então, se você quer saber de tudo que está rolando aí com relação a treinamento, com relação a pré-jogo, com relação à escalação que vai a campo contra o Corinthians na partida de domingo, deem uma olhada aqui no card que está aparecendo aqui em cima para você, torcedor vascaíno. Mas agora vamos ao assunto principal do vídeo, que é falar sobre Levenciano. Levenciano aí, né, que é a esperança de toda a torcida vascaína praticamente, se não é de toda, algo em torno de 90% a 80% do torcedor vascaíno quer e deseja ver o Levenciano ainda sentando na cadeira da presidência do Vasco da Gama, por conta de tudo que foi prometido, por conta de tudo que foi falado, por conta do projeto que ele trouxe e encantou de certa forma o torcedor vascaíno. E ontem, né, mais uma vez, o Levenciano apareceu através de sua conta no Instagram. O Jorge Salgado, há um tempo atrás, fez aquela live, né, onde ele falou que não tinha o caixa do Vasco da Gama estava vazio, não tinha nenhum investidor, e de certa forma transferindo a sua responsabilidade de presidente do Vasco da Gama, transferindo no caso, né, esse rebaixamento, transferindo essas dívidas para outras gestões, de certa forma empurrando um jugo, um fardo que agora é dele, para outros dirigentes, colocando no colo do Campelo, colocando no colo do Roberto Dinamite, colocando no copo do Eurico, aliás. De certa forma, eles têm culpa, mas o Jorge Salgado já sabia que quando assumiu o Vasco da Gama, iria aí enfrentar esses problemas. E o Levenciano ontem foi simples, direto e reto, né? E falou o seguinte através de sua conta no Instagram. Ele pegou uma frase usada pela primeira-ministra, se eu não me engano, da Alemanha, o presidente da Alemanha, que fala o seguinte: os presidentes não herdam problemas, supõe-se que os conheçam de antemão, por isso se elegem para corrigir tais problemas. Culpar os predecessores é uma saída fácil e medíocre. Ou seja, se o Jorge Salgado quis assumir a presidência, ele tinha que assumir essa responsabilidade de fato e não tinha que ficar culpando Alexandre Campelo, Eurico Miranda, falando que o caixa está vazio e não dá para fazer nada com o caixa vazio, porque ele já sabia, e por conta disso que ele se elegeu, para recuperar financeiramente o Vasco da Gama e não para colocar a culpa em outros. Se fosse para colocar a culpa em outros, não era para ele se eleger, porque ele não teria qualidade e competência nenhuma para gerir o Vasco da Gama. E o Levenciano, mais uma vez, volto a repetir, foi sucinto em uma frase que resumiu todo esse enredo aí atual que vive o Vasco. Um presidente que está atualmente na cadeira, nitidamente não tem condições nenhumas de estar, né, sentado nessa cadeira de presidência, nitidamente não vai recuperar o Vasco financeiramente e muito pelo contrário, podendo até mesmo afundar cada vez mais o nosso clube, colocando uma asfixia financeira que dificilmente será ali tirada, né, sendo encerrada futuramente. Mas rapaziada, deixa aí também nos comentários o que você achou dessa atitude de Levenciano. Mais uma vez,
ele voltando a aparecer, estava um tempo sumido, essa semana ele já apareceu em live, voltou aí a fazer posts, stories, através de sua conta no Instagram, então ele aos pouquinhos voltando a aparecer, lembrando que tem as ações dos 12 sócios no STJ, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com que pode ir, né, ao Supremo Tribunal de Justiça, com grande chance aí de uma reviravolta. Se vocês querem mais notícias sobre isso, deixem aí nos comentários, deixe seu like para que eu possa saber e trazer um vídeo assim focado mais nessa parte política e jurídica para vocês entenderem aí esse enredo e as possíveis chances aí de uma reviravolta dentro da política do Vasco da Gama. Mas rapaziada, é claro, esse foi o vídeo. Se você curtiu, eu vou te pedir para deixar o seu like mais uma vez, se inscrever, compartilhar esse vídeo para todos os seus amigos vascaínos, para que eles possam ter acesso ao meu conteúdo e que a nossa família Canal do Gigante, nossa família gigante da colina, possa crescer cada vez mais e nós possamos ter cada vez mais voz nesse YouTube e cada vez mais voz aí dentro do Vasco da Gama, mostrando aí todos os erros, todas as falhas e, é claro, tentando trazer um Vasco novo para todos os vascaínos. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final, um grande abraço a todos, vamos que vamos, é claro, e como eu sempre falo, né, saudações vascaínas!